Mestre Jesus esteja em sintonização com cada um de vocês, em uma reprodução de frequência tranquilizadora para suas almas, para os seus campos áuricos e, consequentemente, na atmosfera da confiança para aplicar tudo aquilo que você já se debruçou em estudos, em buscas pessoais, em buscas coletivas, pelo conhecimento espiritual. Caríssimos, hoje, diante do que vivenciei nos últimos dias, em visitas, nas visitas domiciliares comumente realizada por esta egrégora de Águas da Aruanda, e assim faço parte também, uma pessoa fez um questionamento interessantíssimo, uma pessoa jovem, não é? E disse: para que estudar a espiritualidade? Como saber se tudo isso é verdadeiro ou não? Onde está Deus que não consigo enxergar? Foram esses questionamentos e alguns outros similares, não é? Importantíssimas. Este arcabouço de perguntas, questionamentos. Não sei se vocês, de algum momento da vida, também já se questionou sobre para que estudar, o que estudar, como saber exatamente, num campo racional, se tudo isso faz sentido, principalmente baseado em um campo literário, político, construído, como a Bíblia. A Bíblia é um livro sagrado, mas ao mesmo tempo um livro que deve ser visto como um livro político, no sentido de que foram observadas as escritas, o que seria colocado no século VI dentro deste livro, o que seria retirado e o que seria colocado, para que de alguma forma as verdades reproduzidas por Jesus e dos escritos dos seus apóstolos fossem compreendidos naquele quadrante direcionador, e os outros quadrantes que talvez não eram necessários para que a sociedade viesse à consciência, a ciência daquilo que foi escrito, foi excluído e, consequentemente, somente uma parte da história, digamos um quarto da história, foi compreendido como uma reverberação de todas as falas e passagens de Jesus. Obviamente que tenho uma certeza de que vocês já entendem, principalmente quem já acolhe os ensinamentos e as reflexões provocativas de Águas da Aruanda, que o Mestre Jesus realizou muito mais ações do que está posto nesse livro sagrado, no livro político, a Bíblia, um livro importantíssimo para a humanidade, um livro de um grande despertar, caríssimos. Contudo, o quanto é importante, e assim já falei, sobre a infância de Jesus, as estações de Maria, as 13 estações de Maria. O quanto já foi também aqui falado sobre a infância de Maria, que não está escrito, ao menos na Bíblia, mas o quanto é importante vivenciarmos a ampliação de que Jesus só não fez aquelas curas, aquelas transformações ali registradas, tantas outras transformações. Jesus, a todo instante, por meio das suas palavras, reproduzia como se fossem vacinas vibratórias, vacinas em frequência, que por meio da sua entonação, ali já alicerçava naqueles que estavam ali postos para ouvi-lo desde a sua infância. Jesus, assim, não só nos templos, mas quando chamado no Sinédrio, diante daqueles que comandavam todo o arcabouço político e sistema de poder em expansão do Império Romano até então, assim se pronunciava desde os 6, 7 anos, 8 anos de idade, já se posicionava em pequenos grupamentos, e ao ser colocado aos 11 anos no Sinédrio, assim se pronunciou subindo na tribuna, observando-se e falando sobre sistemas políticos necessários a serem orquestrados com o campo espiritual, no campo do que Deus, até então compreendido nos livros ali postos, diante do Antigo Testamento, então ali escrito e balizado em campos reprodutores de verbalizações, o quanto Jesus, aos 11 anos, ao subir na tribuna do Sinédrio, assim colocou que quem quiser entrar, não só na morada do meu Pai, mas entender a atmosfera amplificada
das reverberações conscienciais desta morada, que não é somente do pai, mas sim da mãe e de todos aqueles que puderem tocá-lo, em consciência, observando a atmosfera dinâmica da vida por meio das reverberações frequenciais da natureza e dos atos comportamentais de todos aqueles colocados como seres em experiência humana, unindo-se à fauna e à flora. Quem tiver esta delicadeza, esta sensibilidade, estarás diante da casa daqueles que seria a casa do meu Pai. E assim, das mais diversas atmosferas que Jesus, aos 11 anos, assim então convida aos intelectuais, aos senadores, aos comandantes à época, de que postem efetivamente nos seus escritos tudo aquilo que reverbera da sua mente e da sua consciência, não reproduzindo daquilo que a cegueira do que te carregas produz em não ter consciência daquilo que se fala, mas sim reproduzindo aquilo que alguém, porventura, já falou e que seguem em manipulações sem compreender que isto pode ser de uma forma diferente do que aquilo que efetivamente se pensa. Eis, então, Jesus pergunta no Sinédrio: quais de vocês efetivamente já pensou, já refletiu sobre os escritos que vocês colocam como normas, como leis? E então Jesus dá uma aula, uma verdadeira aula de normatividade associada ao campo de unicidade espiritual, associado a um campo não de controle societário, mas sim de uma reverberação amplificada para uma construção de uma sociedade humana. Então Jesus, ele articulou aos 11 anos diante do Sinédrio tais reflexões e tantas outras do campo que hoje vocês entendem como um campo sociológico, antropológico, o que talvez mais adiante seria escrito por um ser também de uma grande consciência que assim trouxe aqui para vocês o contrato social, os pactos sociais. Rousseau traz em uma inspiração projetada há séculos posteriores, e assim outros pensadores como Thomas Hobbes e tantos outros ali, alicerçando uma amplificação que depois Karl Marx, Max Weber, então estaria também ainda amplificado na associação do que seria esta sociedade. Mas Jesus já tinha falado aos 11 anos no Sinédrio, destes pactos sociais, que soa como um campo democraticamente assim colocado, mas os pactos sociais que devem ser observados em zonas de confortos e de associações das castas que são colocadas em diferenciações, que quando se observa os sistemas tribais, os sistemas aborígenes, os sistemas indígenas, não se observa essas sistemáticas de castas, mas sim pessoas que se colocam em postos, mas existe uma unicidade dentro das suas relações e dentro daquela sociedade. Os campos punitivos, então Jesus dar uma aula aos 11 anos do que hoje vocês tratam em criminologia, em direito penal, do que como seria se alguém desviasse dos regramentos societários no sistema tribal, no sistema comunitário, seria chamada aquela pessoa e seria relembrado o quanto a pessoa é amada, o quanto a pessoa foi querida desde o movimento da concepção e todos os cânticos que foram entoados no momento do nascimento, resgatando o melhor novamente daquela pessoa, e não num sistema de enjaulamento, não sei se existe essa palavra, de jaula, colocando em aprisionamentos, prisões,